Fala pessoal, Edu aqui! Muita gente lembra do PlayStation, como o console que matou o 2D para trazer aqueles polígonos serrilhados que hoje parecem feitos de papelão, né? Mas a grande verdade é que, enquanto a galera pirava no 3D, alguns desenvolvedores estavam elevando a pixel art ao nível de obra de arte. 15 jogos que não são apenas bonitinhos, mas que são o topo do topo em termos de diversão, mecânicas elaboradas e criatividade. Não tem como começar sem o rei. Para mim, esse é o jogo que prova que o 2D é atemporal. Enquanto outros jogos de 97 hoje parecem estranhos, Alucard continua sendo o ápice do estilo. A movimentação dele com aquele rastro de sombras é algo que eu considero um dos maiores acertos visuais da história. Pela experiência que eu tive, o brilho aqui não está só no visual, mas em como ele te incentiva a explorar. É um mapa gigante, cheio de segredos e armas bizarras. Sendo bem sincero, eu acho que nunca mais conseguiram capturar essa vibe tão perfeitamente, nem nos jogos novos da série. Você foi do tipo que descobriu o castelo invertido de primeira ou precisou de um amigo te contando na escola? Esse é, na minha visão, um dos RPGs mais injustiçados daquela geração. Muita gente passou batido por causa do visual fofinho, mas a história é uma das mais maduras e pesadas que já vi. É sobre guerra, política e traição entre dois melhores amigos. O que eu acho sensacional é o sistema de recrutar 108 personagens para o seu exército. Ver o seu castelo crescendo e ficando cheio de gente é viciante. Eu particularmente gosto de como o combate é rápido, nada daquelas esperas infinitas de outros RPGs da época. É um pixel art detalhado, expressivo e que envelheceu como um bom vinho. Se você quer profundidade, esse é o jogo. O salto que a série X deu do Super Nintendo para o PS1 foi absurdo. Aqui os sprites são enormes e a fluidez é de outro planeta. Na minha opinião, jogar com o Zero nesse game é a forma definitiva de experimentar Mega Man. O combate corpo a corpo traz uma adrenalina que o tiro do X simplesmente não tem. Eu confesso que as animações estilo anime entre as fases me faziam sentir que eu estava assistindo a um desenho da TV. A dificuldade é equilibrada, os chefes são icônicos e a trilha sonora te deixa pilhado do começo ao fim. Algum amigo seu já disse que esse jogo é curto demais ou ele também concorda que é a medida exata da perfeição? O que a SNK fez aqui foi pura magia. É o caos mais detalhado que você vai ver no PS1. Cada soldado inimigo que você atira tem uma reação diferente. Eles riem, ficam desesperados, comem. O nível de animação é de cair o queixo. Sendo bem direto, esse tipo de jogo de corrida e tiro às vezes cansa, mas Metal Slug X é tão criativo com os veículos e os cenários que você nem percebe o tempo passar. Pela vivência que eu tive no cooperativo, é um dos melhores jogos para sentar com alguém e só dar risada das situações absurdas. É o arcade perfeito dentro da sua casa. Se você gosta de Zelda, mas acha os temas da Nintendo leves demais, Alundra vai te conquistar. É um jogo lindo, com uma visão isométrica super detalhada, mas com uma história que entra em temas como depressão e pesadelos. É bem sombrio para o padrão do console. Eu particularmente gosto de como os puzzles desse jogo são elaborados. Eles não te tratam como criança, você realmente precisa pensar e ter precisão nos saltos. Eu admito que já passei horas travado em uma única sala, mas a sensação de resolver é incrível. Conhece algum amigo que teve a paciência de zerar esse aqui sem usar guia ou detonado? Esse cara merece um troféu. Esse jogo parece um livro de ilustrações pintado à mão. É um dos trabalhos de pixel art mais artísticos que a Square já fez. Ele foge do RPG tradicional porque você não tem um mapa fixo. Você vai construindo o mundo ao colocar artefatos no cenário. Sendo bem sincero, a primeira vez que joguei eu fiquei perdido com tanta liberdade. Mas depois que você entende que o foco é viver as pequenas histórias de cada habitante, o jogo brilha. Eu curto muito o sistema de forjar armas e criar seus próprios pets. É um jogo calmo, bonito e extremamente detalhado. Para quem quer algo diferente do salvar o mundo, ele é um prato cheio. Para mim, o auge da Capcom nos 32 bits. Os sprites são coloridos, fluidos e cheios de personalidade. O modo World Tour, onde você evolui seu lutador, é o que faz esse jogo ser tão superior aos outros ports de arcade da época. Eu particularmente gosto de como eles conseguiram colocar quase todo o elenco da série aqui. A jogabilidade é técnica, mas se você quiser só apertar botão com os amigos, ele continua sendo divertido. É um jogo de luta que mostra que o 2D ainda tinha muito para ensinar
Para o 3D iniciante, você chegou a desbloquear todos os personagens ou desistiu na metade do caminho? A mistura de sprites 2D com cenários 3D rotacionáveis aqui é impecável. O design dos personagens tem uma pegada oriental muito forte e as transformações em Dragão do Rio são visualmente impactantes até hoje. Pela minha experiência, o que mais prende nesse jogo é a dualidade entre o Rio e o vilão Folu. Você joga com os dois e acaba entendendo os motivos de cada um. O sistema de combate por turnos é um dos mais inteligentes que já vi, permitindo que você troque os personagens da reserva durante a luta. É um RPG sólido, bonito e que merece muito mais atenção do que recebe. Não se deixe enganar pelas cores vibrantes e pelo visual de desenho animado. Rayman é um dos jogos de plataforma mais difíceis que eu já joguei, mas, ao mesmo tempo, é um dos mais bonitos do PS1. O nível de detalhe nos mundos da música e da arte é genial. Eu particularmente gosto de como ele introduz habilidades novas aos poucos, mas confesso que a precisão exigida em algumas fases me fez querer morder o controle. É um pixel art limpo, sem contornos pretos, o que dá uma cara muito moderna para ele. Você conhece algum amigo que conseguiu pegar todas as jaulas desse jogo, ou ele parou no meio por causa da dificuldade? Baseado na mitologia nórdica, esse jogo é um espetáculo visual e mecânico. Você controla a Valkyria Lenneth e o visual das cidades e dungeons em plataforma lateral é algo que eu considero muito inovador para um RPG daquela época. O combate é o ponto alto. Cada botão controla um personagem e você faz combos em tempo real. Eu particularmente gosto de como o jogo te faz sentir o peso de ser uma divindade escolhendo almas para lutar no Ragnarok. Sendo sincero, ele é meio complexo de entender no começo, mas quando você clica com a mecânica, não quer parar mais. É uma obra de arte em movimento. Um menino selvagem de cabelo rosa mordendo porcos malignos. Pode parecer estranho, e é, mas Tomba é um dos jogos mais criativos e elaborados do sistema. Ele mistura plataforma com um sistema de quests que lembra muito um RPG de aventura. Na minha opinião, a liberdade que o jogo te dá para ir e voltar nos cenários é muito à frente do seu tempo. Eu gosto muito da interação com o mundo, quase tudo que você faz gera um evento novo. Esse tipo de jogo mais experimental não atrai todo mundo, mas quem dá uma chance se apaixona pelo carisma desse garoto. Você teve esse jogo na época, ou ele era aquele que você sempre via na locadora e nunca levava? Aqui o pixel art é usado para criar uma atmosfera de cinema. É um jogo de plataforma e puzzle com um visual pré-renderizado que dá uma profundidade incrível. O sistema de GameSpeak, onde você fala com outros personagens, era algo revolucionário. Sendo bem sincero, esse jogo é tenso. Você sente a pressão de tentar salvar os seus amigos sem ser triturado por algum monstro. Eu confesso que já perdi a paciência com o Abe várias vezes, mas a satisfação de passar de uma tela difícil é imensa. É um jogo com uma mensagem forte, um humor bizarro e mecânicas muito bem pensadas. Se você quer ver animação fluida de verdade, precisa jogar isso. Feito pela Capcom, ele usa o mesmo estilo visual de Street Fighter 3. Os stands lutando ao lado dos personagens criam situações visuais que eu acho fantásticas. Eu particularmente gosto de como o jogo consegue ser fiel ao material original, com golpes que ocupam a tela toda e diálogos cheios de marra. É um jogo de luta diferente de tudo o que você já viu. Você já conhecia o anime na época ou descobriu o que era JoJo através desse jogo no PS1? Independentemente da resposta, o gameplay aqui é nota 10. Para os fãs de jogos de navinha, shmups. Esse aqui é o santo grau do P. Esse 1, ele foi feito especificamente para o console, então ele usa todos os efeitos de luz e transparência que o aparelho podia oferecer. O pixel art é afiado e os chefes são colossais. Pela minha vivência com o gênero, Gradius Gaiden é o mais equilibrado de todos. Você pode customizar a sua barra de upgrades, o que dá uma camada estratégica muito legal. Esse tipo de jogo costuma ser curto, mas o fator replay aqui é altíssimo. É bonito, frenético e mostra que o 2D ainda podia ser tecnológico. Para fechar, um jogo de estratégia raiz. Ele pode ter um visual de sprites mais simples, mas a complexidade do que acontece debaixo do capô é absurda. Cada decisão que você toma na história muda o rumo da guerra e quem vai estar ao seu lado. Eu particularmente gosto desse jogo porque ele não te perdoa. Errou o posicionamento? Perdeu o personagem para sempre. Sendo bem sincero, ele é bem mais difícil que Final Fantasy Tactics, mas eu acho a história política dele muito mais envolvente. Conhece alguém que teve coragem de zerar esse jogo
100%? Ou ele era complexo demais para sua turma? É o jogo definitivo para quem quer queimar os neurônios. E aí, o que achou dessa maratona de pixels? O PlayStation 1 foi uma época mágica onde o antigo e o novo conviviam, e esses 15 jogos provam que o 2D nunca foi uma limitação, mas sim uma forma de arte completa. Qual desses jogos você passava horas jogando na frente daquela TV de tubo? Faltou algum jogo que marcou a sua vida? Comenta aí embaixo. Se você curtiu esse roteiro, eu posso fazer um focado só em RPGs obscuros ou talvez nos piores jogos 3D do P. Esse pra gente dar umas risadas. É só pedir. Valeu e até a próxima!